apresenta Check-up no rádio. Sete horas 14 minutos, confirmando 7h14, a amamentação é uma prática essencial que oferece inúmeros benefícios para o recém-nascido, desde a nutrição adequada até o fortalecimento do vínculo mãe-filho. A doutora Yasmin Fiamo, médica pediatra, vai participar do nosso quadro Check-up no rádio de hoje e trazer informações valiosas sobre como promover uma amamentação bem-sucedida, desafios comuns enfrentados pelas mães e a importância desse processo para o crescimento da criança. Doutora Yasmin, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Agradeço novamente, o espaço para estar aqui falando um pouco mais com vocês e quero desejar também um bom dia a todos os ouvintes. Quais são os principais benefícios da amamentação, tanto para o bebê quanto para a mãe? Os benefícios são inúmeros, Em relação à mãe, o que nós podemos assim falar, que nós observamos, é a questão da contração uterina, ali no pós-parto, ajuda realmente a redução do volume do útero, o que realmente diminui o risco para hemorragias pós-parto. Ajuda também no estabelecimento do peso, anterior da mãe antes da gestação, porque a gente sabe que no processo da gestação a mãe acaba ganhando um pouco de peso, E aí também isso ajuda também nessa volta ao peso, Até na perda, algumas mulheres até acabam perdendo um pouco o peso durante a amamentação. Diminui também nas mulheres o risco para câncer de mama e de ovário, principalmente. A gente já tem estudos que mostram que essa prática da amamentação acaba reduzindo, o risco para esses tipos de cânceres nas mulheres. E em relação ao recém-nascido, além do crescimento e desenvolvimento saudável, porque o leite materno realmente é um alimento que tem grande parte de nutrientes que a criança vai precisar ali naqueles primeiros meses de vida, Principalmente ali nos primeiros 6 meses, que é quando a gente pede que a amamentação seja exclusiva. A gente vê também a questão do reforço na imunidade, porque o leite materno ele também tem imunoglobulinas, que são os anticorpos que passam da mãe para o bebê, reforçando a imunidade dessa criança, deixando ela menos suscetível a doenças contagiosas, como também doenças crônicas. Existe um índice menor de obesidade, diabetes e hipertensão nas crianças que são amamentadas, principalmente naquelas que amamentam exclusiva até os 6 meses e naquelas mães que conseguem estender um pouco mais essa amamentação, principalmente até os 2 anos. Quais são as recomendações da OMS, em relação à duração e à frequência da amamentação? Qual o período ideal? Isso. A gente pede, as recomendações das principais instâncias de saúde, OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, é que a amamentação ela seja exclusiva até os 6 meses. Então, naquelas mulheres que realmente conseguem amamentar, têm uma boa produção, criança pega bem, suga bem, leite materno exclusivo, sem dar nenhum outro tipo de alimento ou líquido para a criança até os 6 meses. Até os 6 meses só o leite materno? Só o leite materno. E aí, a partir dos 6 meses, que é quando é orientado a gente iniciar a introdução alimentar, esse aleitamento ele passa a ser complementado, ou seja, leite materno complementado pela alimentação. E aí, o ideal é que, se possível, a mãe consiga manter essa amamentação pelo menos até os 2 anos de vida. E tem mães que às vezes acabam conseguindo amamentar até um pouco além disso, até depois dos 2 anos de vida, mas idealmente falando, as recomendações dessas principais instâncias em saúde é até os 2 anos. Mas dos 6 meses aos 2 anos, você pode intercalar, por exemplo? Leite materno? No caso, como é que a gente vai iniciar a introdução alimentar, aos 6 meses, e aí o leite materno ele vai entrando nos intervalos entre as refeições. E aí, nos momentos também que a criança busca o seio materno, ele também pode ser oferecido, mas nos 6 meses de vida que a gente fica só com leite materno, mas aí a partir dos 6 meses que entra a introdução, aí esse leite ele vai começando a ficar como fosse em segundo plano.
Mas sempre que a criança busca, é indicado que seja ofertado o seio materno também. Há alguma orientação específica para as mães que estão enfrentando dificuldades com a amamentação? Sim, a gente precisa que essa mãe passe por uma avaliação, né? Seja uma avaliação médica junto com o pediatra ou junto com o ginecologista obstetra. Existem também nutricionistas que são especializadas nessa questão de apoio à amamentação e também é interessante que essas mães passem por uma avaliação para a gente entender o motivo do que está causando a dificuldade. Realmente é porque essa mãe está tendo uma baixa produção, né? Não está produzindo um leite de forma adequada o suficiente para suprir, né, a questão da criança, das necessidades da criança. É porque essa mãe não está conseguindo organizar, por exemplo, o posicionamento do bebê na hora de mamar. E aí a gente precisa ver essa criança ali mamando para ver o que é que a gente pode ajustar ali na posição do bebê na hora da mamada. É porque a mãe está com algum problema em relação à pega. A criança não está pegando o peito adequadamente. A boquinha da criança junto ao seio da mãe não está ficando numa pega adequada para realmente ela conseguir mamar bem e se suprir. É porque a mãe tem alguma alteração anatômica no próprio seio, né? Porque às vezes tem mães que, por exemplo, não tem aquele bico, realmente o mamilo bem formado, às vezes isso acaba atrapalhando também. Ou mães que têm a mama mais volumosa, e aí também isso acaba dificultando a criança também a realizar uma pega de forma adequada. Então, realmente precisa da avaliação. Mãe e bebê em atendimento para que a gente possa colocar a criança ali no seio materno e identificar, né, todos esses fatores. Doutora Yasmin, o que é mais comum? É a dor, né, ou o problema da pega? Eu posso dizer que eles andam meio que lado a lado, porque o que é que ocorre? Quando a gente tem realmente uma mãe, né, uma lactante, que tem uma produção boa, então o seio ele vai ficar mais engurgitado, que a gente diz, e às vezes isso também pode causar uma certa dor na hora que vai amamentar inicialmente. Nessas mães, inclusive, que tem uma produção assim bem franca mesmo de leite, a gente pede às vezes até para dar uma ordenhada, para dar uma aliviada ali naquela tensão que fica no seio, para poder realmente colocar o bebê para mamar. Mas o que é que acontece? Quando o bebê ele não pega adequadamente, isso também vai gerar dor na mãe. Então, eles andam muito lado a lado. Às vezes, a mãe pode sentir um pouco mais de dor porque a mama está mais cheia, mais engurgitada. Mas também, se o bebê não pega adequadamente, isso também vai gerar dor na mãe. Além de outros problemas, né? O principal problema que a gente observa na prática clínica relacionado a essa pega inadequada ou uma pega errada é a questão da formação, né, das feridas mesmo, né, das fissuras na região da mama, né, e aí com a produção das fissuras aumenta mais a dor, aumenta mais a dificuldade de realmente a mãe conseguir amamentar aquele bebê. E aí por isso que em qualquer uma dessas situações, se a mãe está percebendo qualquer tipo de dificuldade ali na hora da amamentação, precisa realmente do apoio, né? Passar por avaliação, né, com um profissional de saúde para a gente entender, certo? Mas quando, por exemplo, o bebê está pegando adequadamente, a mãe não tem nenhum problema ali na mama, né? A mãe já é orientada, por exemplo, se a mama está um pouco mais engurgitada, fazer aquela ordenha para dar um alívio, colocar o bebê. Não é para sentir dor, nesses casos, né? Quando a mãe está bem orientada em relação a isso, quando o bebê pega adequadamente, posição está ok, não é para sentir dor ao amamentar. Qual é o papel da amamentação na prevenção de doenças infantis e na promoção de saúde a longo prazo? Ela ajuda bastante? Ajuda sim, porque um dos principais fatores que a gente tem na questão, né, do leite materno é em relação à questão da passagem dos anticorpos da mãe para o bebê. Né? Então, todos os anticorpos que a mãe ali produz, né, que são circulantes na mãe, eles vão passar para o bebê através do leite materno. E isso já é uma fonte primordial de defesa, né, imunológica para o bebê em relação, por exemplo, a doenças infecto-contagiosas. Além disso, os próprios nutrientes, né, que estão presentes no leite materno, né, as vitaminas, os minerais, carboidratos, proteínas, gorduras que estão presentes ali, isso vai ajudar no crescimento mais adequado da criança. E aí, consequentemente, é uma criança que vai também ser menos susceptível a doenças porque vai estar recebendo nutrientes de forma mais adequada. O Vitor que pergunta se há como atestar a qualidade do leite.
Em relação a testar, assim, não que a gente possa dizer assim, esse leite é mais adequado, esse leite é menos adequado. Não. O que é que acontece é porque, dependendo da situação, onde a gestante ali, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum da nossa prática, questão de partos, né? O parto é esperado que seja a termo, ali por volta das 37 a 40 semanas, que é o parto que a gente disse que é o bebê que nasceu a termo, não foi prematuro. Essa mãe especificamente, ela vai ter uma composição de leite um pouco diferente, por exemplo, da mãe que teve um parto prematuro. Porque o organismo ele é tão sábio, a gente diz que a natureza é tão sábia que, por exemplo, na mãe do prematuro, a composição do leite dela vai ter um teor maior de gordura, de carboidrato, que é justamente para esse prematuro conseguir recuperar o peso que ele não ganhou porque nasceu mais cedo. Porque os prematuros, eles tendem a nascer, né, mais pequenininhos, com baixo peso. E aí, no caso, por exemplo, das mães que têm o parto prematuro, a composição realmente do leite dela vai ser um pouquinho diferente da composição, por exemplo, do leite da mãe que teve o parto a termo. Mas em relação à questão de um leite, por exemplo, ser melhor do que o outro, não existe. O leite, ele é adequado a depender ali do momento que a mulher está vivendo com sua criança, a depender do momento, por exemplo, que a criança nasceu, como esse exemplo que eu dei, mas todos os leites são adequados, porque o organismo, ele entende, ele é tão sábio que ele entende o que é que realmente a criança está precisando naquele momento, para realmente aquele leite ter aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, todos os minerais necessários para aquele momento que a criança está. A amamentação, ela pode fortalecer o vínculo da mãe e o filho? Sim, é uma das coisas que mais fortalece, inclusive, né? Porque realmente esse momento entre a mãe e o bebê na hora da amamentação é um momento, assim, primordial, né? É aquele contato pela pele, onde a mãe pode ali olhar para o seu bebê, e aí o bebê também olha para a mãe, e aí quando o bebê vai desenvolvendo a visão também, essa questão, né, desse contato mais próximo ajuda realmente ao desenvolvimento do bebê também, porque ele começa a observar a expressão facial, né, da mãe, e aí a gente vê que realmente é primordial. Aquele contato que a mãe e o bebê têm ali é primordial para se manter um bom vínculo ali durante toda a infância e crescimento da criança. Certamente a gente está aqui falando também para algumas mães que, por exemplo, acabou de amamentar, já vai correr para o trabalho, né? Existem algumas dicas para aquelas mães que retornam ao trabalho, né? Quais são as melhores práticas para continuar amamentando e manter a produção do leite? Sim, a principal dica que a gente dá é o esclarecimento em relação à possibilidade de ordenhar esse leite, né? Para a mãe conseguir armazenar, e também a própria ordenha, ela estimula a continuidade de produção de leite na mãe. Né? O próprio ato de ordenhar acaba estimulando a produção. E aí isso faz com que a mulher sempre continue produzindo leite para continuar amamentando sua criança. Hoje, dentro até de leis trabalhistas, aquelas mulheres que voltam ao trabalho ainda dentro desse período de 6 meses da criança, que é quando a gente recomenda a amamentação exclusiva, Existem leis que colocam que a mulher tem 2 períodos de descanso durante o turno de trabalho, de 30 minutos justamente. Ou para ela poder ir em casa, amamentar a criança, ou para ela poder, em um local adequado do trabalho, fazer essa ordenha, certo? E aí, no caso, as principais orientações em relação à ordenha são: higienizar as mãos antes do ato, prender os cabelos, se for possível colocar uma touquinha. A região do colo ali das mamas tem que estar limpa, né? Então, se tiver alguma sujidade, fazer uma higienização prévia. E aí a gente pede para dar uma leve massagem nas mamas, que é para ajudar a liberar, né, esse leite. E aí, com a própria mão, vai apertando de forma suave, mas uma forma contínua, sempre de cima para baixo, na direção realmente do mamilo, para fazer essa ordenha. A gente pede que despreze as primeiras gotas do leite, porque às vezes, né, existe alguma bactéria mesmo da microbiota da pele, aí pode acabar contaminando o leite, então a gente pede para dar uma desprezada nessas primeiras gotas iniciais, mas aí depois que começa o jato mais franco, mesmo na hora da ordenha, aí já pode coletar.
O recipiente tem que ser um recipiente de vidro com tampa de plástico rosqueada, que são os recipientes mais adequados para fazer o armazenamento desse leite. E em relação realmente a essa questão, né, de onde a gente vai guardar esse leite? O leite tem que ser guardado na geladeira. Se for realmente na parte ali refrigerada normal, né, a geladeira mesmo, é 12 horas que esse leite pode ficar armazenado para posteriormente ser consumido. A validade é de 12 horas. Se for em freezer, ele pode ficar congelado até 15 dias. E aí, para usar o leite, como é que vai fazer, né? Aí a gente orienta que no momento que tira o leite, né, da geladeira ou do freezer, vai descongelar ele em banho-maria. Sendo que o banho-maria não diretamente no fogo. Aquece a água, atingindo ali uma temperatura de banho-maria de 40 graus e fora do fogo, bota o recipiente dentro, ali naquele banho-maria e espera o leite descongelar para ofertar. E uma vez descongelado esse leite, né, ele não pode ser colocado novamente na geladeira. Então, vamos dizer que a mãe descongelou o leite e não usou todo aquele volume que foi descongelado. Então, a gente pede para o que não foi utilizado ser desprezado. Não pode realmente botar de volta na geladeira. Que conselhos a doutora daria para mães de primeira viagem, né? Sobre a preparação para a amamentação? Aquela que, de repente, está naquela ansiedade, né? Isso. Hoje nós já trabalhamos, principalmente pediatras, com o que nós chamamos de consulta pediátrica pré-natal, que é justamente esse momento que é super interessante, principalmente para aquelas mães de primeira viagem, para esclarecer várias dúvidas dos cuidados ali com o recém-nascido. E uma delas é sobre essas questões da amamentação. Então, é interessante que as mães, elas saibam disso para que elas procurem realmente esse apoio, né, com os profissionais de saúde. Por exemplo, com o pediatra, né, que pode ajudar também nesse processo de amamentação. O ginecologista obstetra que faz o pré-natal dessa mulher também, ele deve ser consultado, né? Então, se a mulher possui qualquer dúvida em relação à amamentação, no momento do pré-natal, né? Principalmente quando vai chegando ali já nas últimas semanas, ali no terceiro trimestre, né? Que é o finalzinho da gestação. Isso também deve ser esclarecido. Todas essas dúvidas a respeito da amamentação devem ser esclarecidas junto ao ginecologista obstetra, né? E também na maternidade, né? Aproveitar aquele momento ali, por exemplo, no momento do parto, que a mulher está ali na maternidade, cercada de profissionais de saúde, aproveitar também para tirar as últimas dúvidas que surgirem, né? Junto aos profissionais que estão ali dando assistência a essa família. E se porventura, né, recebe alta, vai para casa, mas ainda está com alguma dúvida ou alguma dificuldade, é interessante o acompanhamento de rotina, né, regular. Nós, pediatras, por exemplo, já pedimos que a criança passe por consulta médica na primeira semana de vida. E aí a gente já consegue também identificar, né, se há alguma dúvida a respeito da amamentação, se a mulher está apresentando alguma dificuldade para amamentar de forma bem-sucedida. E aí fazer esse acompanhamento de forma regular para que a gente possa sempre estar dando essas orientações e ajustando o que for necessário. Doutora, e aquela mãe que não consegue de forma alguma amamentar, né? Não tem leite, né? O que é que ela pode fazer? A gente realmente sabe que nem todas as mulheres de fato conseguem, né, essa amamentação de forma bem sucedida. E aí existem alguns casos que a gente precisa entrar com as fórmulas, né? As fórmulas infantis. Então, no caso dessas mulheres que realmente, comprovadamente, a gente já fez todas as orientações, a mulher já estava super esclarecida, mesmo assim a gente tá vendo que não tá conseguindo progredir com essa amamentação, vê que também, por exemplo, a criança não tá ganhando ali o peso de forma adequada para o que é esperado para a idade, a gente precisa lançar a mão das fórmulas infantis, né? E aí, nesse caso, é uma prescrição que é feita pelo pediatra que está acompanhando a criança, certo? É uma orientação médica dada pelo pediatra. Então, as mães realmente têm que consultar o pediatra da criança para indicar a fórmula infantil mais adequada para aquele momento, né? Nos primeiros 6 meses, as fórmulas infantis são as que a gente diz fórmulas infantis de partida, que são usadas para os bebês de 0 a 6 meses. E existem várias marcas no mercado, mas aí essa questão realmente de escolher qual a fórmula mais interessante para o bebê realmente precisa da orientação do pediatra.
Doutora Yasmin Fiamma, ela é médica pediatra, né? Está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 99664-1961, né? Você pode, inclusive, seguir no Instagram, não é isso, doutora? Qual é o Instagram? Isso, é DRA, né, doutor abreviado, ponto, Yasmin, o meu Yasmin é com Y, e N no final, e Fiamma, Com dois M? F-Y-A-M-A. Fiamma com M só, né? Isso? Doutora.Yasmin Fiamma, obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos. 7h34. Já já a gente volta com mais.